Seguindo a sequência de exercícios aqui, eu vou para a função trigonométrica agora. Vamos lembrar algumas coisas da função trigonométrica, beleza? Então, primeira coisa, ó, função trigonométrica, ela seno, cosseno ou tangente, a tangente quase nunca cai. Tem livro que até tirou ela. Então, basicamente, você tem a função seno e cosseno. Como é que funciona a função seno? O modelo geral da função seno é esse aqui, ó. Ok? Esse é o modelo geral da função seno, e aqui cabe o cosseno também, tem uma pequena diferença que eu vou falar depois. Originalmente, a função seno e cosseno ela tem um comportamento igual nesse gráfico que está aqui. Ó. Ela é uma onda, ela é periódica, ela vai e volta sempre no mesmo caminho, ela é contínua, saca? E para ter essa continuidade, primeira coisa, nós temos o período da função. O que é o período da função? É quando ela completa o ciclo, de ela ir no topo e voltar, ir embaixo, depois voltar na mesma sequência. A função seno, ela como característica, ela sai do zero, vai no topo e depois volta, chegando no zero aqui novamente. A função cosseno, ela já sai de cima, desce e sobe. Essa é a única diferença. Então, se você vê um gráfico, tipo esse daqui de baixo, que é a questão 16, que sai do centro, é uma função seno. Mas o centro é sempre zero? Não. O centro, ele é o Azinho, que é o cara que soma. Então, nesse exercício aqui, ó, o A é o 80. Tá vendo? Então, o valor central é 80. O G, ela sempre vai o quê? Um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo? Não. A amplitude da função depende do B, que é o cara que está multiplicando aqui, esse B. Então, esse B vai ser a amplitude da minha função. O que é isso? Então, por exemplo, o B aqui nesse caso é o 20, né? Então, se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, esse gráfico seria isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um gráfico aqui, vou tentar desenhar aqui um gráfico para nós. Se você pegar aqui, você teria o eixo Y, o eixo X, que nesse caso aqui é a unidade de tempo. Aí o centro dessa função seria no 80, ela subiria no 100, 20 de amplitude, e ia até o 60. Então, ó, seria isso, isso e isso. E óbvio que ela continuaria, né? Beleza? É isso aí. Essa é a função. Beleza? Então, por que eu sei que ela começa no 80? Porque ela é uma função seno. Então, ela começa do centro dela. Beleza? E a amplitude é 20. Top. Com essas informações, você consegue responder algumas perguntas. Por exemplo, ó, o preço mínimo de uma bermuda ocorre no mês de junho. O melhor preço de venda ocorre apenas no mês do ano. Aí vou entender isso aí. Esse exercício fala de uma função periódica. Muito bom esse exercício, porque ele pega um monte de coisa. Ele tem o preço de uma bermuda P em função do tempo T, que é meses do ano. Então, T1 janeiro, T2 fevereiro e assim por diante. Então, o que acontece? O domínio dessa função é de 1 a 12. Então, aqui, ó, primeira afirmação verdadeira. Domínio da função de 1 a 12. Outra coisa, o período da função é o momento que ela faz uma volta completa. É isso aqui. Como é que a gente calcula esse período? A gente vai pegar sempre, na função seno ou cosseno, 2π, que é 360 graus, vamos lembrar, e dividir pelo cara que está multiplicando x, que nesse caso é o k, o módulo do k, na verdade. Então, se ele for positivo, normalmente ele sempre é positivo. Mas se ele tiver negativo, você vai usar o positivo. Que nesse caso aqui, ó, é o π sobre 4. Tá vendo o π sobre 4? Ele é o k. Então, seria 2π dividido por π sobre 4, que vai dar aqui, cortando e multiplicando cruzado, 8 meses. Então, essa função ela é periódica onde? Em 8 meses. Então, nos primeiros 8 meses, de janeiro até agosto, ela faz a ida e volta. Ela sai do 80, na verdade ela não sai do 80, porque seria o mês 0, né? Mês 1. Ela vem aqui em cima, ela vem aqui embaixo, ela volta aqui. No mês 8 ela está no 80. Então, se daqui até aqui são 8 meses, concordo que aqui seria 4 meses, lembrando que é uma função periódica, e aqui seria o meio, que seria o quê? 6, e aqui seria o meio também, que seria o mês o quê? 2. Aplicando a mesma lógica da continuação, faria isso, ó, mais 4 meses, fecharia no mês o quê? 12.
Se você entende essa construção, a função do centro, que é o 80, da amplitude, que é 20, e principalmente do período, né, que é 2π sobre k, se você entende isso, nem precisa fazer dever, nem precisa fazer conta. Saca só. Em fevereiro, a bermuda custa 80? Brother, se o período é 8, o metade é 4. Aqui, ó, em fevereiro, que é o mês 2, a bermuda custa o quê? R$100. Então, a afirmação 2 aqui é falsa. Existem 3 meses no ano em que a bermuda custa 80. 80 custou aqui, abril, custou aqui agosto e em dezembro. Houve um mês aqui 0. Não, 0 não tem, né? Porque o exercício falou que começa no mês 1. Seria um pouco mais para cima aqui. Então, 3 meses aqui, ó, certo também. O preço mínimo aconteceu em junho. Ó, o preço mínimo, R$60 em junho, mês 6. Então, também está certo. E o melhor preço de venda ocorre apenas em um mês do ano. Não, acontece em fevereiro e acontece nesse mês aqui, ó, que é o quê? O mês 10. Hugo, será? Se você, por acaso, substituir o T por 10 aqui, você vai ter esse valor. Então, tem que ficar esperto aí. Ou se você me perguntasse, qual mês que acontece o maior valor da bermuda? O que você iria fazer? Né? Isso é uma boa pergunta. Se ele pergunta para você qual mês que acontece, você teria o quê? O maior seno. Se a função é periódica, ela depende do seno, o maior seno vai me dar o maior valor da bermuda. E quem tem o maior seno no ciclo trigonométrico? O 90 graus lá em cima. Então, você pegaria aquele π sobre 4 vezes t, que é o ângulo dentro do seno ali, ó, e igualaria 90 graus. Quando você igualasse 90 graus, você ia cortar aqui, ó, ia ter t igual a 2, que é o fevereiro. Mas e o outro? Pô, pode dar mais uma volta, hein? Esse aqui é 90, 360 mais dá 450. Então, você teria aqui, ó, πt sobre 4, 450 graus em 460 graus em radiano seria 2π, 5π, 5 não, 3π sobre 2. Fazendo essa conta aqui, isso mesmo, 3π sobre 2, 4π, 3π, 5π sobre 2. Cortaria aqui, ó, t igual a 10. Beleza? Então, os dois valores aqui. Só que, se você entende a construção, fica muito mais fácil. Olha a questão 16. A questão 16 fala da posição do pistão de um motor. O enunciado eu tirei por causa do tamanho dele. Mas ele quer que você olhe o gráfico e marque a resposta. Primeiro, vamos lá. O centro é 0. Então, realmente, o centro não vai ser para lugar nenhum. Beleza, não tem nenhuma das afirmações, tem um número somado. Top. A amplitude, ela é 4. Olha, ela vai lá no 4 e volta no menos 4. Então, ela é 4. Hugo, por que tem 4 positivo e 4 negativo? O 4 positivo é quando a função ela tem um comportamento original, que é subir e depois descer. A função seno é assim. Para ser 4 negativo, ela teria que descer para depois subir. Então, ela teria um comportamento inverso. O negativo faz isso, né? Então, não é um negativo por conta disso. Então, vai ser 4 positivo, porque ela tem um comportamento de boa. Então, não vai ser a letra B e não vai ser a letra Q. Top? Outra coisa. O período, olha lá o período, ó. O período é π. Então, eu vou ter, é uma função seno. Por que ela é seno? Porque ela sai do zero, até porque todas as funções são seno. Mas e o k? Lembra? O período é sempre 2π sobre k. Nesse caso, o período de uma volta completa é π, ó, tá vendo? 180 graus. Então, π. Você vai colocar π aqui e resolver a questão. Multiplicando o cruzado de um lado para o outro, você vai ter, passando k para lá, k vai ser 2. Então, você vai marcar aqui, ó, K2, letra A. Por que não pode ser 2t mais isso? Porque esse cara aqui, eu não falei dele, mas aquele cara ali, que é o pzinho, muito raro eu ter ele é deslocamento horizontal. Ou seja, se essa função tivesse deslocado lateralmente, na horizontal, poderia ter esse pzinho aí, mas é muito raro ter isso aí. E para finalizar a questão 17, também função trigonométrica, ó, te deu a forma, é uma área de proteção ambiental e onde eu tenho a quantidade de coelhos. Perceba, totalmente Enem essa questão. Contextualizada, reprodução de espécies, nesse caso de coelhos, né? Então, vamos pensar. O que esse exercício fala? Ó,
é uma função seno. Qual que é o valor inicial? O valor central dessa função seno é quem? É 1000, que é o A. Então, ela começa aqui no 1000. Qual que é a amplitude? 250. Então, ela vai no 1250 lá em cima e desce no 750 embaixo. O 250 é negativo, o que muda? Pô, se é a função seno, em vez de subir, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o contrário. Porque tem um cara negativo, ela vai descer. Ela vai fazer isso. Essa é a função. E aí vai continuar, né, a função. Então, essa é a função. O centro é 1000, o máximo é 1250 e o mínimo é 750. E a gente vai julgar as afirmações. Letra A. A população de coelhos é sempre menor ou igual a 1000? Não. Eu sei que tem um menos aqui, mas como tem seno, ela oscila. Então, ela vai lá em cima, ela vai lá embaixo, ela vai lá em cima e vai lá embaixo. Então, a letra A é falsa. Em 4 anos, a população de coelhos estará extinta? Não, ela está oscilando. Então, ela sempre vai 750, 1250. Ela nunca vai ser zero para ser extinta, né? Então, a letra B, ó, também é falsa. A população de coelhos dobrará? Brother, não. O máximo é 1250. Está dentro de um ciclo, né? Então, ela não vai dobrar. Ela vai chegar no máximo em 1250, depois ela vai cair. Então, ó, só questão, só saber a teoria já está eliminando aí. A quantidade de coelhos só volta a ser 1000 indivíduos depois de 360 dias? Segura essa aí que a gente vai olhar. A população de coelhos atinge seu máximo em 1250 indivíduos? Isso aqui é verdade. Então, a letra E já é a resposta. A população de coelhos atinge seu máximo em 1250. Por que não é a letra D? Porque ela volta a atingir 1000? Volta. Aqui, aqui e pode ser que tenha mais para frente também. Agora, vamos pensar. Qual que é o período dessa função? O período dessa função, lembra, é 2π sobre o k. Quem é o k nesse caso? O k vai ser 2π sobre 360. Então, 2π sobre 360 dá 360 dias. Então, de fato, o período dessa função é 360 dias. Só que perceba, ela sai do 1000, ela vai e volta realmente lá no 1000. Só que só volta a ser 360 dias depois? Não. No meio do caminho, ele volta no 1000 também, que é o 180. Então, por isso que a letra D, ela não está certa. Então, A, B e C é ridículo. Então, você ficaria entre D e E, que faz sentido, mas só o entendimento do período já faz com que você marque a letra E. Então, a maior parte das questões que envolvem função trigonométrica no Enem e vestibulares afins, contexto. Não precisa fazer muita conta, é mais na interpretação mesmo. Top? Bom estudo aí, galera. Valeu!